Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para toda a nossa audiência em mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que vai levando a você os conceitos da análise fundamentalista e bebe das águas de todo o estudo e de todas as análises de empresas feitas por ele, o nosso gestor de recursos aqui, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlão, bem-vindo para mais uma. Fala, Léo. Vamos lá, né? Vamos explicar mais uma semaninha aí, semana carregada de balanço e semana bem estressada aí no mercado. Semana estressada, de viés negativo, de baixa, que ajuda a explicar por que a nossa carteira recuou 1,8% e agora volta para o patamar dos 13 mil, muito próxima de perder esse patamar e voltar a bailar com a faixa dos 12.900, R$ 13.180. Numa semana em que o Ibovespa recuou também, mas recuou menos, 0,8% a 120.701 pontos. A moeda americana avançou 1,7% no mesmo período. Entre as maiores altas, sem dúvida que Trade 3, o papel do TC, se destacou, 12,1% de alta. A maior baixa ficou a cargo de Mobile, com recuo de 17,4%. E tem mais atração para você. A gente vai fazer análise de balanços da carteira, ou seja, as empresas que estão no nosso portfólio e que tiveram resultados divulgados ao longo destas últimas semanas vão ser passadas a limpo. E na visão de mercado de hoje você vai curtir a gestão da carteira como um todo. A gente fez questão de fazer desse episódio um episódio para passar a risca no chão e explicar para você os principais pontos racionais por trás da estrutura que vai guiando o andamento da estratégia por aqui. É a partir de agora, nos 10 mil deles, vem com a gente, bora lá! Carteira de notícias. Vamos lá destacar algumas das companhias que divulgaram seus balanços. Foi uma semana muito agitada, mas isso a gente vai fazer com maior profundidade no próximo bloco. Por hora, as notícias que mais chamaram a atenção da semana passada para essa e que ajudam a explicar parte do movimento em torno dos nossos papéis e dos seus aí também, caso você opte por algumas companhias que não necessariamente são as companhias pelas quais o Carlos opta. Destacar sempre a Covid, que mesmo atuada, a gente não mudou muito a fita aqui, né? A imunização segue avançando, o Brasil tem uma estrutura muito capilar de SUS, Sistema Único de Saúde, e acelera a vacinação no braço do brasileiro, o que tem ajudado até pela certa cultura que a gente tem em prol das vacinas. Com isso a gente vê os números e a curva média ali dos casos de Covid apenas abaixando, embora a gente ainda veja óbitos acontecendo todos os dias. Mas a expectativa é que até o final de agosto, início de setembro, a gente lide com um quadro ainda melhor. Eu só gostaria de trazer um tempero diferente em relação às atualizações que eu trago da Covid sempre na abertura do nosso programa. Destacar o Chile. Por quê? Porque, tal qual o Brasil, o Chile endossou muito a Coronavac. No Brasil, esse movimento veio em função da mobilização política do governo do estado de São Paulo, encabeçado pelo João Dória. No Chile, isso foi uma política mais nacional. A Coronavac foi uma das primeiras vacinas disponíveis, passou nos testes da Anvisa chilena, chamemos assim, e mais de 80% da população já anda vacinada por lá, sobretudo com a Coronavac. Por que o Chile é um bom termômetro? Porque se o Brasil acabou pegando um caminho parecido, é muito importante que a gente monitore como os chilenos vão reagir às novas variantes, como a eficácia desta imunização promovida pela Coronavac está se colocando com base nos fatos, nas evidências, e até aqui o número de casos no Chile só tem despencado. Então, tal qual Israel foi uma primeira referência para o mundo, por ser um país menor, que conseguiu praticar a imunização muito mais rápido do que outros de dimensões continentais, como os Estados Unidos, apesar da boa velocidade americana, o Chile passa a ser uma referência para nós da América Latina, e até aqui todas as evidências sugerem que, independente da placa de imunização e Coronavac inclusa nisso, os casos mais graves conseguem ser evitados e as mortes conseguem ser substancialmente evitadas também. Não há evidências ainda que sugiram que as variantes não conseguem ser
combatidas pelas vacinas. O que se sabe é que as vacinas todas não asseguram a não transmissão, a não infecção. Isso elas não asseguram, por isso ainda a recomendação de usar máscaras e, dentro do possível, evitar bastante aglomeração. Vamos lá para alguns dados do exterior. No payroll de julho, os dados vieram acima do previsto. Criação de 943 mil empregos. A expectativa era de 870 mil empregos. Isso é um bom sinal no que diz respeito à recuperação econômica. É uma evidência que sugere que a roda econômica nos Estados Unidos está girando com mais velocidade do que o consenso do mercado imaginava. Mas é um mau sinal, veja como tudo é relativo, depende do referencial que você adota. É um mau sinal se a gente considerar a possível redução dos estímulos, ou, se você preferir, o chamado tapering, porque o aquecimento do motor do mercado de trabalho é a condição para que o Federal Reserve diminua os estímulos econômicos para a economia. É essa balança e esse ponto ótimo de equilíbrio que a maior economia do mundo tenta encontrar. O pacote de infraestrutura dos Estados Unidos avançou no Senado e há outro pacote trilionário que continua avançando. Passou pelo Senado aí numa margem apertada, de 50,49, ou melhor, de 50 votos a 49. Esses votos da maioria foram todos democratas, então os republicanos se uniram contra esse pacote de 3,5 trilhões, mas passou pelo Senado. Agora vai para a Câmara dos Representantes, por isso avançou. E houve um outro pacote, esse um pouco menor, de 1,2 trilhão, que aí sim já avançou, está concreto e vai irrigar a economia americana pelos próximos meses. Continua apostando muito nesse estado indutor da economia, apesar dos limites que uma potência capitalista como os Estados Unidos sempre foram, o Joe Biden. Inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, o CPI mostrou sinais de arrefecimento, de diminuição e avançou 0,5% em julho, em linha com o que o consenso imaginava. As commodities ligadas à atividade continuam pressionadas. Petróleo Brent, por sua vez, acabou chegando ao patamar dos $72, distante dos 75, 76 de outrora. E o minério Qingdao abaixo do patamar de $170. Você lembra, né? Esse mesmo minério chegou a $220. Então a gente está vendo uma forte correção para baixo aí ao longo das últimas semanas. No resumo, S&P subiu 0,7% a 4.461 pontos. E o comentário é dele, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos. Bom, começar trazendo um destaque aqui para sua fala sobre a vacinação no Chile, né? Um ótimo indicativo aqui para nós, né? É um indicativo de que, além da gente conseguir superar essa crise sanitária que a gente viveu, é um sinal de que a recuperação econômica deve efetivamente ocorrer, né? A gente não deve ter mais restrições de circulação conforme a vacinação avança. Isso é um ótimo sinal para a gente. Falando do exterior, né? Eu vou destacar de novo aqui a questão das commodities, né? A questão da inflação. Finalmente a gente está começando a ver alguns sinais positivos no que se refere à inflação, né? No arrefecimento da inflação, muito por conta da normalização gradual da oferta de produtos, né? A gente sabe que a gente teve problemas nas cadeias de suprimento que causaram restrições de oferta, então a gente tem uma volta da oferta, um arrefecimento dos preços das commodities e tudo isso tende a trazer menos pressão inflacionária. Vamos torcer para que esse não seja um movimento temporário, mas sim um movimento definitivo. Perfeito, Carlos. E lembrar que toda e qualquer precificação se dá nesse choque entre oferta e demanda. Em essência, é isso. Conforme a pandemia eclodiu, você teve um alto impacto no que diz respeito à oferta. A produção geral acabou sendo estacionada porque não haveria demanda para absorver essa oferta. E pouco a pouco a gente vê uma normalização da oferta, o que tende a devolver um maior equilíbrio e uma maior racionalidade para a formação dos preços. Com isso, a expectativa é de menor pressão inflacionária. Vamos falar do Brasil agora, destaques nacionais. Olha só, primeiro colocar que seguem em pauta algumas questões econômicas na agenda de Brasília que o investidor deve colocar no radar. A gente precisa saber qual desfecho específico vai se dar em torno do refis, para aí a gente ver a maneira como o Estado vai orientar as pessoas que têm débitos com o Estado a honrarem as suas dívidas, se vai praticar algum tipo de perdão, se vai praticar algum tipo de mecanismo avesso às melhores práticas do mercado. Então esse é um tipo de assunto que pode fazer bastante preço, tem que estar no radar entre as preocupações. Assim como os precatórios, e aí a gente inverte o jogo, né? Os precatórios são as dívidas que o Estado acabou contraindo com os cidadãos, com as pessoas físicas. Alguma indenização
que o cidadão acabou exigindo e teve por direito e o Estado precisa honrar, muitas vezes não tem o recurso, ou se tem recurso não pode mobilizar para isso porque vai comprometer outras prioridades do seu orçamento, então emite um título de dívida sob o compromisso de honrá-la no futuro. São os chamados precatórios, a gente ainda precisa entender melhor qual vai ser o desfecho, mas há um alinhamento de, claro, não dar calote e fazer um parcelamento no caso das super dívidas de precatório, em linha nos discursos de Paulo Guedes, ministro da Economia, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, a seguir a acompanhar. Voto impresso causou muita tensão entre os poderes, sobretudo judiciário e executivo, mas foi no poder legislativo que as discussões se deram à medida que Arthur Lira levou para o plenário da Câmara a votação sobre se o voto impresso seria já aplicado para as eleições de 2022 ou não. Esperava-se uma derrota mais expressiva para o governo. Apesar de 229 votos favoráveis, não foi suficiente, não atingiu os 308 votos necessários para que a pauta avançasse, passasse, mas a leitura que se faz é que, apesar da derrota, ela veio num tom mais moderado do que se imaginava, e isso passa pelo alinhamento do centrão, do bloco fisiológico do poder, junto ao governo Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, essa narrativa não morreu, apesar da derrota. Hoje mesmo eu conversava com o Leopoldo Vieira, analista político, e ele aposta que essa pauta deve voltar, Bolsonaro não deve abrir mão dela tão cedo. Outro ponto, reforma do imposto de renda, sobretudo para a pessoa jurídica, taxação dos dividendos, no caso das pessoas físicas, entre outros pontos. Mais uma novela que deve ficar no radar. Em relação à economia, vamos a dados concretos. O primeiro, o IPCA veio em linha com o consenso e acabou acelerando 0,96% no mês de julho, era exatamente o que se imaginava. Houve uma retração no varejo que frustrou o consenso, e aí a gente sabe que as empresas que dependem do varejo acabam se frustrando por tabela, e um crescimento acelerado no setor de serviços, aí sim acima do consenso. E a gente também sabe o quanto o Brasil depende desse segmento, desse setor, para fazer a sua economia girar, portanto essa é uma notícia muito positiva. Semana agitada na divulgação de resultados do segundo trimestre, eu convido você a explorar esses resultados, sobretudo com algumas companhias que estão na nossa carteira no próximo bloco, mas o fato é que isso chamou muito a atenção, o mercado inteiro ficou de olho e a gente vai discutir os principais da nossa carteira ainda nessa edição. O Ibovespa caiu no acumulado da semana passada para cá 0,8% a 120.701 pontos. Carlos Castrucci, o seu comentário. Acho que agora eu vou ter que comentar um pouco sobre política, né? É um assunto aí que eu digo que se eu trabalhasse com isso, acho que eu ficaria louco, porque é impressionante, né? Nunca acabam as tensões, né? A gente tá emendando, né? Desde a eleição, depois da eleição foi a reforma da Previdência, depois da reforma da Previdência veio o Corona, agora a gente tá nesse daqui, ano que vem tem eleição de novo, é uma loucura. A gente tem que tentar ter o distanciamento máximo para não deixar com que isso traga uma neblina ali e atrapalhe nas nossas decisões de investimento, né? Mas a gente precisa estar sempre atento. E a gente vê que a política tem sido o principal fator que tem prejudicado o mercado de ações recentemente, né? Todas essas polêmicas que a gente tem visto, todo esse barulho que a gente tem visto está atrapalhando o mercado. Pelo lado positivo, quando você olha com um distanciamento maior, você vê que as pautas econômicas que realmente são importantes para a gente, elas estão avançando, o poder executivo e o poder legislativo, eles estão alinhados com essa pauta econômica, isso é positivo, mas a gente está com muito barulho, esses barulhos estão amassando bastante a questão dos DIs, né? A gente está com o DI de 10 anos já com uma taxa anualizada de acima de 10% ao ano, e tudo isso impacta diretamente o mercado de ações e traz um estresse de uma forma geral. E talvez isso ajude a explicar o porquê que o Brasil anda tão descolado de outras bolsas, porque chega a dar coceira, assim, a gente vê o Ibovespa muito aquém dos outros índices de bolsas mundo adentro, e a questão política, sem dúvida, que é um dos ingredientes principais para a gente explicar essa história. Por que esse descolamento? Vamos ver conforme a novela avança. Mas é isso, eu gosto muito da perspectiva do Carlos, no sentido de que a política deve ser acompanhada, mas é preciso ter muito sangue frio e separar muito bem os ruídos, o barulho, a bagunça, as discussões, os cabos de guerra e quedas de braço, dos fundamentos das empresas. Claro que alguns desses fundamentos correm risco,
dependendo do quanto a empresa é exposta ao risco Brasil, e aí é mais um fator que deve ser endossado pelo investidor no sentido de monitorar, de se preocupar, mas ao mesmo tempo tem a inteligência emocional de separar tanto espetáculo e performance do que efetivamente pode afetar os fundamentos de algumas companhias que são monitoradas por você aí na outra ponta como investidor. Ainda nesse sentido, a gente fecha destacando o highlight, né? O papel que mais subiu e o papel que mais caiu na composição do nosso portfólio. O destaque positivo, ele fica muito associado aos papéis Trade 3. São papéis do TC, papéis que subiram 12,1%. Sempre faço questão de lembrar, até em disclaimer, o TC é a companhia e a Mover é o braço de inteligência de mercado do TC. A TC Rádio é um dos braços da Mover, então somos subsidiárias do TC. O fato, e nós temos a devida autonomia para trabalhar, o fato é que esses papéis eles subiram 12,1%. Gostaria que você comentasse, Carlos. Léo, é o mesmo comentário da semana passada, só que pro lado oposto, né? Então, assim, depois do IPO, é um papel que tem muita volatilidade, ainda mais por se tratar de uma small cap, de crescimento, e que tinha subido muito no dia do IPO. Então, semana passada a gente trouxe uma queda grande dos papéis do TC, e essa semana veio uma alta grande. Na verdade, ela participou dos 3 últimos episódios, né? Na semana do IPO foi a maior alta, depois a maior baixa, agora a maior alta, e é normal para um papel com essas características que fez o IPO recentemente. E é exatamente, né? Recém-inaugurados os papéis do TC, Trade 3, o ticker. Então, isso ajuda também a explicar essa certa volatilidade para cima e para baixo vista aí nos últimos dias. Mas, de um modo geral, como uma empresa de tecnologia, tende a sofrer num ciclo de alta de juros, como a gente vai monitorar aqui ao longo dos episódios. O destaque negativo ficou por parte da Mobile, recuo de 17,4%. Uma porradada para baixo. Por quê, hein, Carlos? Essa daí é um papel que vem sofrendo bastante também, né? Ele é presença frequente aqui nos 10 mil deles e na maioria das vezes do lado negativo, né? Eu comentei, é um papel que tem pouca liquidez, fez o IPO recentemente, tinha players grandes desfazendo posição e parece que o mercado de uma forma geral não interpretou bem os resultados da empresa com perda de margem bruta e por isso o papel foi impactado aí essa semana. Então, destaque negativo com a Mobile, recuo de 17,4% na cotação. Destaque positivo com os papéis Trade 3, alta de 12,1% no preço, na cotação. A carteira acabou perdendo para o Ibovespa, né? Recuou 1,8%, o Ibovespa recuou 0,8%. E aí, a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte, Carlos, lembrando que as empresas ligadas à economia doméstica predominam no nosso portfólio e não é muito assim no caso da composição teórica do Ibovespa, né? A gente tem companhias ali que dependem muito de agronegócio, de commodities e de exportação. E a gente tem também aqui muito na carteira, principalmente o setor de varejo, que tem apanhado bastante, né? E o setor de construção civil, que eu já comentei aqui outras vezes, que eu acho que é um dos mais baratos da Bolsa hoje, quando você compara com o fundamento atual. Boa, esse é o Super Carlos Castrucci. No próximo bloco, a gente vai trazer para você análise de balanços da carteira. Vamos passear aqui por números da Via, também pelos números da MRV, companhias que divulgaram alguns dos fundamentos e dos números que marcaram o segundo trimestre delas. E você não perde nenhum detalhe. Fique conosco, a gente volta já. Este é o podcast Os 10 Mil Deles, o reality que faz o seu tempo render. Muito bem, estamos de volta aqui com os 10 mil deles. Segundo bloco, hoje voltado para os resultados divulgados pelas companhias que fazem parte da nossa carteira. Nós temos quantas empresas hoje, Carlos, no portfólio? São 21 empresas. Então, se a gente fosse falar aqui de 21 balanços, você ia se emocionar aí do outro lado e nós nos emocionaríamos daqui. Então a gente selecionou 2 empresas para discorrer aqui sobre os números delas. A gente vai começar por Via, e não à toa, porque Via é uma das maiores posições na nossa carteira. Só perde hoje para Banco do Brasil, mas já o Carlos vai explicar por que essa alteração. Mas o fato é que é a segunda maior posição dentro da carteira. Via hoje está ocupando um percentual aí de 12% em toda a pizza. E aí vamos falar então dos números da companhia. Afinal de contas, o que é que te chamou a atenção? Porque o mercado não comprou muito não, hein, Carlos? Hoje, digerindo os números do segundo tri, os papéis da Via recuaram bastante. Uma queda expressiva que rompeu aí em vários momentos do dia a casa dos 5%.
e houve aí uma marcha ré. Então eu queria que você destrinchasse alguns dos pontos que te chamaram a atenção e explicasse por que o mercado não comprou, na sua percepção, este mercado difícil de entender em alguns momentos. Acho que o mercado tem que explicar, né? Que não dá pra entender muito, não. O mercado é um pouco esquizofrênico nessas coisas, né? Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Mas quem é esse tal mercado, né? São pessoas que compram e vendem. Tá, mas quem são essas pessoas? Porque às vezes é tão difícil explicar o movimento delas, né? No caso de Via, os números vieram em linha ou até superiores ao que se imaginava e ainda assim a leitura não foi tão legal, né, cara? Até vou antecipar aqui uma coisa que eu ia falar no terceiro bloco, mas que eu acho bastante importante colocar para contextualizar a questão dos resultados, né? Primeiro, assim, o que eu digo muito é que toda tese de investimento que você cria, né, principalmente quando a gente fala de análise fundamentalista e investe seu dinheiro nela, você está criando uma história sobre o futuro da empresa, né? E essa história ela ainda é incerta, porque é uma criação da sua cabeça. E as demonstrações financeiras que são divulgadas ao longo dos trimestres, elas servem para você ver se a sua história está sendo confirmada. Então, quando a gente fala de análise de balanços, né, de divulgação de resultados que estão saindo, o ideal para você que investe na empresa que está divulgando esse balanço é, antes de ver comparação com consenso de mercado, antes de ver qual que é a reação do preço da ação da empresa, comparar esse resultado com a sua história, entendeu? Para você não ter um viés, porque se você olha o resultado, depois de ver a empresa caindo 7%, você vai achar que o resultado veio ruim, entendeu? Se você, pelo outro lado também, você pode ver a ação disparando 10% e achar que o resultado veio bom, mas na verdade você tem que ver se ele tá confirmando a história que você criou, tá? Isso é muito mais importante do que você tentar entender o que é que levou ao movimento ali curto prazista de um dia só em torno de um papel. É muito mais consistente, sob o ângulo da análise fundamentalista, você voltar para a história que você criou, com os fundamentos que você tinha em mãos e ver com as novas evidências, dados, se essa história se mantém de pé, né? Isso, perfeito, Léo. E aí com Via, assim, o que eu posso antecipar pelo menos pela história que eu criei e que me dá a perspectiva de um retorno bastante atraente para Via, os resultados vieram muito em linha com o que eu esperava, tá? Então, assim, para mim o resultado foi bom e por conta disso eu até comprei para conseguir complementar a minha posição de 12% em Via, né? Como ela caiu, ela perdeu representatividade, eu comprei mais um pouquinho para chegar em 12% de novo. É isso, quer dizer, mexeu na cotação, ela perdeu representatividade na composição do portfólio, o Carlos foi lá, viu a simetria mais atraente ainda, aumentou a posição para forçar os 12% na composição aí geral, então das nossas ações, dos investimentos. Vamos agora detalhar alguns números. Por exemplo, cliente. O que você concluiu na base de clientes da Via através dos números, Carlos? Bom, perfeito. Então vamos lá aos números, né? Tem 4 aqui principais fatores que são legais olhar quando a gente vê para olhar o desempenho operacional de Via, né? Primeiro, a questão dos clientes, depois a questão do seller, né? Depois a questão da logística e a questão de soluções financeiras. Falando de cliente aqui, Léo, o que a gente pode verificar é, primeiro, um crescimento no NPS, né, que reflete a satisfação do cliente. Isso vem acontecendo trimestre a trimestre na operação online, principalmente, mas também na operação física. E isso mostra que a plataforma está cada vez mais oferecendo um serviço melhor para os clientes que compram através das plataformas da Via. Isso a gente também viu nas notas verificadas no Reclame Aqui. Então a empresa está melhorando o seu serviço para os clientes. Além disso, a gente viu ainda falando de clientes, um aumento de engajamento de clientes, principalmente em redes sociais, e é uma métrica que a gente tem que ficar atento hoje em dia, né? A gente sabe que rede social é um veículo muito importante de atração de clientes, então a gente vê um aumento de engajamento grande quando a gente fala dos principais canais da Via. Ela se reposicionou com o Baianinho e assim em diante, tem feito programas bons aqui, e tudo isso resultou primeiro num aumento na base ativa de clientes, que passou para 26 milhões de usuários ativos dentro da Via. Então você vê que ali vai 10% da população brasileira ativa comprando em algum veículo da Via nos últimos tempos, e um aumento de 70% na receita média por usuário. Então você vê, isso é positivo, porque você aumentou a base de usuários e aumentou o ticket médio por usuário. Então isso é ótimo, entendeu? Então, olhando na visão do cliente, a gente vê que a Via realmente evoluiu. E aí vamos destacar outros trechos aqui, né, do balanço. Por exemplo, logística. Tô batendo o olho aqui, tá me chamando a atenção. Ela ainda tá atrás, mas evoluindo muito rápido. Então a malha própria da Via hoje já representa 51%. Malha dela, com autonomia. 65% das entregas estão rolando em até 48 horas.
É um número para se respeitar, né? 2 dias para 6 em cada 10 entregas no mínimo. Precisão de 98% para pesados e 99% para leves, quer dizer, o tipo de produto que ela está entregando. Esse é mais um ponto que chamou a atenção aqui no mapeamento do Carlos. E no que diz respeito às soluções financeiras, Carlos? Bom, no que diz respeito às soluções financeiras, a empresa já tem agora 7,8 milhão de clientes ativos dentro de alguma das soluções financeiras oferecidas pela empresa. Eles têm ali a parte que é um dos principais negócios da Via e das Casas Bahia desde o início, que é a questão do crediário, né? Agora eles estão digitalizando o crediário e é aqui onde eles devem ganhar dinheiro. Depois eu vou citar isso mais para frente. E por quê? Porque a digitalização do crediário é a maior oferta do crediário, então não só para compras nas lojas físicas, mas também nas lojas virtuais. Isso gera maior conversão de compradores, né? Porque você tem acesso a crédito, um maior gasto, porque você aumenta a renda disponível para compras, uma maior recorrência e um menor custo de aquisição de clientes. Então aqui eu acho que é onde está, claro que tudo é importante, mas aqui é onde está a grande chave onde a Via vai conseguir ganhar dinheiro. E a gente sabe que o pessoal lá das Casas Bahia sabem fazer isso muito bem, né? Eles são os precursores de crediário lá do carnê, que eles fazem há mais de 60 anos. Esse fator é fundamental para a gente acompanhar de perto. E aí aquele negócio, se você acredita que eles ainda são capazes disso, você pode ver que a Via tem um grande potencial. Agora, se você enxerga isso como um risco, você acha que a empresa não sabe mais dar crédito para consumidor, aí a tese cai por terra. E por último, ainda tem ali no Banqui, que é o banco digital deles, eles já têm 2,6 milhões de contas abertas no Banqui. Então você vê que eles realmente estão evoluindo e captando gente muito rápido, porque eles já têm uma base de clientes muito grande, né? Então é só digitalizar esses clientes. Interessante, mais de 2,5 milhões então de contas abertas no Banqui, que é uma plataforma digital dentro da Via, que vai ajudar muito a financeiramente acabar viabilizando compras, movimentações, essa estrutura crediária que o Carlos há pouco se referiu aqui. Em relação a resultados, vamos passar rapidinho aqui por alguns números que são importantes para o investidor enxergar o quanto que é concreto o avanço da Via nesse sentido aí de reestruturação. O que você destacou aqui, hein, Carlos? Bom, vamos lá. Crescimento do GMV total, né, de 51% na comparação anual. Se a gente fala de total de produtos vendidos. Explica pra galera o que é GMV. GMV é o valor de todas as mercadorias vendidas em algum dos canais da Via. Então, tanto nas lojas físicas, quanto na venda direta online, quanto no marketplace online. Boa. Entendeu? Então, são todos os produtos vendidos, isso cresceu 51%. Isso, é claro, não se reflete em receita, né? Crescimento de 51% de receita, porque quando a gente fala da venda no marketplace, a empresa fica só com uma parcela da venda, né? Porque a receita, grande parte, fica com o vendedor do marketplace. E falando em marketplace, que é o foco da expansão da empresa, o GMV cresceu 85%. Então você vê que realmente isso está engrenando. O número de sellers ali chegou a quase 60 mil contra 6 mil no ano passado. Então, assim, a empresa está entregando o que ela prometeu. O GMV no marketplace saiu de 901 milhões para 1,7 bi em um ano, no período de 12 meses. E hoje, 65% de todo o GMV vendido na empresa está no digital. Há um ano atrás era algo em torno de 20%, entendeu? Então você vê que realmente a empresa está evoluindo na questão do digital, do e-commerce, que é o que é mais olhado hoje em dia. E ela tinha ficado muito para trás nisso, né? Tinha ficado muito para trás e está evoluindo muito mais rápido, né? Então ela já está conseguindo chegar nos seus concorrentes ali, que os principais, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre ainda está atrás, mas está conseguindo buscar e tirar o atraso. E com tudo isso, a empresa atingiu, segundo a Ebit Nielsen lá, 24% de participação de mercado no e-commerce. Então você vê que eles realmente estão evoluindo bastante. Aí falando então de resultados, né? A margem bruta veio na casa de 30,8%, que foi em linha com o ano passado. E eles falaram no call que se estivessem com as lojas totalmente abertas, então numa condição normalizada, essa margem está em 32%, e o mercado bateu muito no Envia hoje por conta de questão de margem, tá? Por isso que eu estou trazendo esses números para cá. Então a margem deve ser maior do que a que veio, e já não veio ruim. Os gastos com despesas gerais e administrativas que estavam vieram na casa de 25,5% da receita, e também com as lojas abertas em condições normalizadas deve cair um ponto percentual. Então a gente está falando, quando a gente soma esses dois efeitos, de 2% a mais de margem EBITDA e margem operacional na empresa em condições normais, tá? E 1% a menos, né,
no final? 1% a menos de despesas com SG&A. Então é 1% a mais de margem operacional, mais 1% de margem bruta dá 2%. Isso. Então, assim, a empresa está conseguindo crescer mantendo margem, o que é muito importante, tá? E aí é que eu trago só um ponto para fechar a questão de Via que você tem que analisar, é o seguinte: qual que é a estratégia de Via, né? O que ela busca? Ela busca ter o máximo de compras ocorrendo dentro da plataforma dela. E como que ela pretende fazer isso, né? Primeiro, aumentando a atração de clientes. E isso através de entrega de serviço, que eu já comentei, de sortimento de produtos, então você precisa vender qualquer coisa lá dentro, e acesso a crédito, que é a questão do crediário deles, principalmente o crédito direto ao consumidor. E eles também precisam aumentar a atração de sellers. Como? Entregando serviço, a gente fala principalmente de logística e de onboarding de sellers, né, dentro da plataforma. Precisa de geração de demanda, né? Então você precisa ter fluxo de clientes para que o seller se interesse em ter a sua lojinha lá dentro do marketplace de Via Varejo. E rentabilidade, aí qual que é a estratégia aqui para trazer clientes, e que é importante a gente ter ciência. O take rate, que é a quantidade o percentual da receita que a Via fica do seller, ela é menor do que no mercado, de uma forma geral. E aí, assim, cada um tem a sua forma de atrair clientes e sellers, né? Uns fazem cashback, outros fazem desconto de recebíveis, ou sei lá, qualquer outra coisa do gênero. A estratégia da Via é reduzir o take rate, que está na casa de 5% no segundo trimestre, contra, por exemplo, quando a gente pega Americanas é na casa de 10%. Por que eles fazem isso? Porque a ideia deles, na verdade, no marketplace, não é ganhar dinheiro nas vendas que estão ocorrendo. Isso é importante a gente ter bem claro na nossa cabeça. A estratégia deles é ganhar dinheiro, claro que aqui também vai ajudar, mas principalmente nas outras frentes. E a principal hoje é a questão do crédito. Então, para ele é mais importante gerar o fluxo de vendas lá e oferecer o crédito para o consumidor comprar esse negócio e ganhar nos juros do que a venda em si. Do que a venda em si no marketplace, entendeu? Então é muito importante a gente saber dessa estratégia para ver como que as coisas estão andando. E além disso, tem outras coisas que eles estão evoluindo e que são potenciais fontes de receita futura. A questão de advertising, né? Então de fazer propagandas dos lojistas dentro da plataforma. A questão de fornecer os serviços de logística para os sellers, né? Então a questão de fulfillment, né? Que é a gestão de estoque e assim em diante, que eles pretendem começar no quarto trimestre, algo que demora um pouco mais. E ganhar com transações financeiras também, né? Então com maquininha, eles compraram aquela plataforma Seller, que tem a questão de subadquirência. Então, com tudo isso somado, assim, eu acho que o resultado da Via foi bom, tá seguindo a estratégia que eles desenharam e que eu acredito, e por isso eu continuo bastante otimista com o case pro longo prazo. E o que eu acho legal, assim, no serviço que você presta ao trazer sentido para esses números, é convidar a gente a olhar para a Via não apenas e tão somente como uma companhia que vende produtos, mas uma companhia que está assentando no crediário, na ideia do crédito, boa parte da sua estratégia de crescimento, de retenção de clientes, e isso muda, né, o modelo de negócio, ou pelo menos acentua, fortalece o modelo de negócio nessa direção, no caso de uma empresa que vem se reestruturando para correr atrás do prejuízo digital e está entregando números que vão mostrando consistência nessa direção. E aí, de Via, a gente faz uma transição aqui para falar de MRV. MRV, o Carlos estava comentando comigo aqui nos bastidores, para ele está muito assimétrica também. Há uma um sério descompasso entre o preço de tela e o valor que o Carlos enxerga nessa companhia. Como é que foi a leitura que você fez aí dos números do segundo trimestre, hein, Carlos? Bom, Léo, aqui eu vou trazer alguns pontos rápidos, tá, de MRV e focar aqui onde o mercado tá batendo em MRV, né? Primeiro assim, recorde de vendas para um segundo trimestre, recorde de lançamentos, recorde de receita operacional líquida, entregou lucro líquido ali de 203 milhões. O que o mercado vem batendo muito é na questão da perda de margem bruta por conta do custo dos materiais de construção, né? E a gente sabe que assim, o repasse na planta, eles não tem como reajustar, e como eles repassam tudo na planta, então os projetos antigos realmente vai ter essa margem mais baixa, mas é algo transitório. Quando a gente olha para o longo prazo, é uma empresa que consegue voltar para as margens normais, quando a gente terminar essas pressões que a gente está vendo de margem. E eles já disseram que chegaram já num pico, sabe, de inflação, e já estão com muito material estocado também por conta dos receios de inflação.
de materiais. Então, assim, daqui para baixo não deve passar mais de margem bruta, a tendência é voltar a subir. E mesmo assim, com esse impacto de margem bruta, eles compensaram grande parte disso com a diversificação geográfica que eles têm, né? Diversificação de negócios que ele tem, e com isso reduziu o seu custo operacional, né? As suas despesas operacionais, de vendas e assim em diante, e entregaram margem EBITDA crescente, margem líquida crescente, um retorno sobre o patrimônio na casa de 14% ao ano. Uau. Sendo que está negociando uma vez book value, ou seja, se você compra ação hoje, você está recebendo 14% ao ano, entendeu? Fora todo o crescimento. Não, repete essa última aí, que é uma referência interessante para o investidor. Como é que é? Se você investe em MRV hoje, já está negociando uma vez valor patrimonial. Como o retorno sobre o patrimônio é de 14% ao ano, você tem um retorno sobre o patrimônio investido de 14% ao ano quando a gente fala de lucros. De dividendo, a empresa paga 50% e 7% de dividendo ao ano, entendeu? Então, assim, é uma empresa que, além de crescer e conseguir pagar bastante dividendo, é uma empresa com uma gestão assim absurda, é a maior incorporadora da América Latina e que está diversificando todos os seus negócios. Ela tem esse negócio que é relevante nos Estados Unidos, que é a HS, que cada vez mais ganha relevância. Isso é muito importante quando a gente fala de modelo de negócio, né? E que tem entregado rentabilidade. Então, assim, eu vou repetir aqui as palavras do CEO, do Menin. Ele disse que o papel tá ridiculamente barato. E eu concordo com ele. Assim, eu acho que o papel tá ridiculamente barato. E é um papel que a gente sabe que cresceu, isso eu já comentei aqui na tese, né? Cresceu na época de juros a 14. E com condições econômicas muito piores. Você pensar que a empresa vai sofrer com um juro de 10, de 9, de 8, sabe? É pessimismo demais, assim. Então é uma empresa que eu tô bastante otimista pro longo prazo, por tudo que eu comentei aqui. E então é só esperar aí para ver o que vai acontecer. Muito legal. Passando a limpo aqui os balanços de Via e de MRV Engenharia com o ângulo análise fundamentalista do nosso Carlos Castrucci, gestor de recursos da Roa Asset Management, que está emprestando aí o conhecimento dele para a gente entender melhor o que esses números contam para a gente. E nós temos um ouvinte ilustre aqui, senhoras e senhores, o Felipe Pontes, que é o diretor do TC School, sempre acompanha bastante a gente. Ele se identificou muito com a leitura que você atribuiu para os papéis da Via, para a tese de Via. Fala aqui que está completamente de acordo, que faz bastante sentido e que é uma das posições mais relevantes para ele. E também convida o nosso público para assistir a aula que você deu, Carlos, sobre a análise da Cogna, lá no TC Academy, na trilha de conversa com gestores. Então vende o peixe aí, você participou essa semana dessa conversa e aí basicamente o mesmo olhar que você está lançando sobre Via e sobre MRV, você lançou sobre Cogna para avaliar os fundamentos da empresa, não é isso? Perfeito. Primeiro é bom saber que você tem um selo desse, né, Felipe Pontes, falando que está de acordo com você, significa que você está fazendo uma análise, no mínimo, bem aprofundada aqui, no ponto de vista fundamentalista. E eu participei essa semana lá no TC Academy, eu trouxe toda a tese de investimento em Cogna, foi quase uma hora ali conversando com o Arlindo sobre a tese de investimento em Cogna, o que eu espero. Falei muito da questão de alavancagem, que é um ponto de dúvida grande lá dos investidores, né, quando olham só o indicador de dívida líquida e EBITDA. Então vale a pena conferir, tá lá no TC Academy, tá gravado para os usuários master, né? E então quem quiser conferir, vale a pena lá, principalmente se tiver investido em Cogna e preocupado aí, não sabendo o que fazer. Boa! E no próximo bloco, a gente vai fazer uma visão geral aqui da carteira para a gente entender por que o mercado anda tão difícil. Tira a trilha. A partir de agora é a sessão desabafo, porque o mercado tá difícil pra caramba se você tá esperando algumas questões mais de médio prazo. Ele anda travado, meio de lado, mesmo para quem mira mais o curto prazo, tá difícil de operar com o mercado lateralizado. Você vai entender na visão do Carlos por que isso está acontecendo, quais ingredientes têm contribuído para um cenário tão difícil quanto o atual. E a gente também vai falar de algumas das mudanças feitas na carteira, sempre com o peso de uma gestão ativa, dessa revisitar os papéis, desse novo olhar sobre as posições para readequá-las se for o caso. É depois do intervalo, não saia daí. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Estamos de volta, muito obrigado a você que está conosco aqui pela TC Rádio ou pela sua plataforma predileta de podcasts. Muito bom ter você com a gente em mais uma edição. Já estamos chegando com este capítulo aqui, ultrapassando praticamente a casa dos 60 capítulos deste reality. E agora a nossa grana mais na casa dos R$13.180. Não foi uma semana fácil, o mercado anda muito difícil. Vamos discutir por que aqui, Carlos. Quais ingredientes você acha que ajudam a explicar por que esse mercado anda tão de lado e descolado de outros mercados mundo adentro?
Léo, acho que tem alguns pontos importantes, né? A questão dos barulhos políticos que tem atrapalhado bastante o mercado. Isso gera muita incerteza do ponto de vista fiscal, né? A gente sabe que incerteza fiscal aumenta os juros esperado, né? A curva do DI, você aumenta a taxa de desconto dos ativos, aumentando a taxa de desconto dos ativos, você, assim, pelo medo, você reduz a atratividade, o valor do ativo. Então, isso pode explicar em grande parcela. A gente só tá vendo aumento de juros, isso vale destacar, né? O Treasury Yield recuou de 10 anos, né? A gente tá vendo ele na casa ali de 1,3, ele chegou a bater 1,7, enquanto o juro daqui saiu de 7 para 10. Então, assim, você vê que esse é um dos principais fatores. Você está se referindo aí aos contratos DI 1F31, quer dizer, vencimento em janeiro de 2031, já estimando um retorno médio anualizado para o investidor de 10%. 2 dígitos. Chama muito a atenção, né? Estressou a curva, sobretudo na cauda longa. Não é um cenário fácil para ativos em bolsa, né? Então, e aí você soma isso ainda a inflação, que acaba pressionando os juros de curto prazo também, né? E tudo isso somado tá trazendo toda essa volatilidade para o mercado, e o macro tá influenciando muito mais do que o micro, né? Então, assim, as expectativas econômicas estão influenciando muito mais do que as expectativas para as empresas negociadas em bolsa. Então, a gente tá vendo ali papéis baratos ficando ainda mais baratos, né? Colocando as nossas convicções em xeque sobre o que a gente faz, se realmente tá certo as análises que a gente fez. E o que eu falo é que, assim, agora é fundamental, e eu mesmo posso me considerar um investidor profissional pela minha profissão, também passo por dificuldades emocionais nesses momentos, né? É muito importante você olhar com distanciamento, ter paciência e calma. Isso é fundamental para você não tomar nenhuma decisão errada, entendeu? O sentimento todo mundo tem, a questão é como você lida com ele. Então, o que eu digo agora é: tenha paciência, tenha calma, se distancie, porque a gente tende cada vez mais a olhar o presente, né? Ficar nessa correria do dia a dia e esquece de olhar o cenário macro, né? O cenário por cima, assim, do seu horizonte de investimento, o que você está fazendo, os fundamentos da empresa. Foca muito nisso agora. Os balanços vieram em boa hora para você conseguir confirmar as histórias que você criou nas suas teses, e com base nisso você pode tomar suas decisões de investimento. Talvez, se você está muito convicto de uma tese sua e ela está confirmando os fundamentos, seja a hora de aumentar a posição a partir do seu sentimento, dizer que é o oposto, entendeu? Então, tenha calma, tenha paciência para tomar as melhores decisões aqui. Super importante esse toque aí que o Carlos vem dando já há alguns episódios, hoje em especial. Agora, a gente vai do cenário macro e de composição do portfólio, para você entender melhor quais são os pontos que estão em jogo aqui na nossa carteira. Na semana passada, o Carlos falou sobre Banco do Brasil e defendeu uma assimetria super importante e interessante para o investidor, para você avaliar aí se não é o caso de entrar. Só que a gente acabou não comentando por que seria interessante considerar o setor bancário como um todo para ter no portfólio, para ter aí na composição dos investimentos. Por que é tão estratégico considerar o setor bancário com bastante ênfase, Carlos? Bom, vamos lá, Léo. O que é importante? Assim, primeiro, é importante a gente separar duas coisas, né? Uma coisa são as convicções que a gente tem. E outra coisa é a composição do portfólio. A gente pode ter convicções, mas a gente não tem bola de cristal, então você tem que ter essa ciência, essa humildade de saber que você pode estar errado no cenário. E como você dilui esse risco, fazendo uma construção da carteira onde você dilui os fatores de risco, onde você se expõe a diferentes fatores de risco. E qual que é o cenário macro hoje que está se desenhando com esse pessimismo? É um potencial cenário de taxas de juros mais altas, né? Então isso impacta diretamente na redução de demandas de produtos financiados, por exemplo. Então isso pode impactar varejo, pode impactar o real estate, tudo isso a gente está falando se esse cenário for concretizado. E tem o impacto indireto na maior taxa de desconto, no cálculo no valuation dos ativos. Isso impacta empresas com múltiplos mais altos, né? Então, quanto mais alto o múltiplo, mais essa empresa as ações dessa empresa podem ser impactadas num cenário de aumento de juros. Ô Carlos, o Eli Clayton está participando aqui do nosso programa, DDD 81 para ele, e ainda em linha com os toques gerais que você estava dando para o investidor nesse momento de mercado tão difícil, mas que são toques que podem ser levados para qualquer momento, eu diria. Ele pergunta qual o princípio básico para se dar bem no início. E aí acho que é legal que você o responda, porque é para além de no início, né? É como um todo, no horizonte até mais largo de investimento. Assim, cara, no início você tem que se conhecer muito bem, tá? Então, o que eu falo, principalmente, você tem que conhecer
a sua tolerância ao risco. Primeiro, a sua capacidade, se você não vai precisar desse dinheiro no curto prazo. E segundo, a sua disposição a correr risco. Porque nesses momentos, se você não tem disposição a correr risco, se você não tem um horizonte de investimento de longo prazo, você tende a tomar decisões erradas. Então, no começo, antes de saber analisar uma empresa, você tem que saber analisar você mesmo, entendeu? Se você sabe o quanto você pode correr risco, você vai colocar só um dinheiro lá onde você se sente confortável em correr riscos de mercado. E no longo prazo, se você colocar num fundo de índice ou delegar essa gestão para um gestor de fundos de ações, por exemplo, é só você esperar que o retorno provavelmente vai vir, entendeu? Então, o primeiro de tudo é que se conheça. Carlos, ainda em linha aqui, a galera tá se movimentando. Deixa eu mandar um abraço, DDD 88, a Elda Aguiar. Sempre legal, né? A audiência feminina também com a gente. Elda Aguiar, obrigado pela audiência, pelo carinho. Ela pergunta aqui se você acompanha os papéis de MongoDB, se é alguma empresa que já te chamou a atenção em algum momento e o que esperar para esses papéis. Tá assim na ordem do dia aí do teu monitoramento, Carlos, ou não? É Moura, se for Moura, é Moura do B, pode ser? Aqui ela escreve MongoDB, que eu tô vendo aqui é um software de banco de dados. Me parece que é uma companhia voltada para o setor de tecnologia. Talvez passar para ela alguns critérios que podem impactar a performance do setor de tecnologia como um todo, então, né? Como uma sugestão aqui para ela pesquisar mais. Ah, entendi. Assim, eu não conheço, tá, essa empresa, então é até difícil, porque tecnologia é um setor muito, muito extenso, né? Então cada depende de alguma coisa para eu conseguir dar uma opinião. Desculpa não conseguir trazer uma opinião aqui para te ajudar. Não, e o mais legal aqui é que é isso, né? Quer dizer, apesar de o Carlos não ter na órbita e no radar esse papel especificamente, existem alguns conceitos para avaliar o setor tech que podem ajudar, né? No caso aqui a Elda. Por exemplo, de um modo geral, claro que cada caso é um caso, mas um ciclo de alta de juros, essas costumam ser empresas mais alavancadas, que comprometem parte do caixa, embora cada caso seja um caso, em geral é isso. Então, uma perspectiva de alta nos juros não costuma favorecer empresas de tecnologia. A Elda que está um pouco mais preocupada com a situação de curto prazo aqui e está acompanhando bastante o nosso programa, eu agradeço a ela também. Vou devolver a palavra para você, Carlos, para a gente dar sequência naquele raciocínio do setor bancário. Para a Elda, para o Super... Ele, Cleiton, que participou também com a gente agora há pouquinho. Toda essa galera quer saber também do setor bancário e você estava construindo um raciocínio nessa direção. Perfeito. Então eu falei sobre os impactos diretos e indiretos negativos de um aumento de juros, né? E aí, o que acontece? Em contrapartida, os bancos, eles costumam se beneficiar de um cenário de juros mais altos, né? Porque eles continuam tomando dinheiro ali a 100% do CDI, às vezes até um pouco menos, porque o juros está mais alto, mas eles conseguem emprestar esse dinheiro a taxas muito maiores, entendeu? Então o spread bancário tende a aumentar, o faturamento dentro do segmento de crédito tende a aumentar e com isso os bancos historicamente ganham mais dinheiro em cenários de juros altos do que em cenários de juros baixos. Então quando a gente fala em composição de portfólio, os bancos fazem muito sentido para tentar mitigar esse risco aí de juros mais altos que a gente pode verificar. E outro setor que também é positivamente impactado pelo aumento de juros, vale destacar, é o setor de seguros, né? Porque o setor de seguros, grande parte relevante do resultado deles vem justamente de receita financeira, porque eles ficam com caixa investido, né? Então com juros mais altos, o resultado financeiro aumenta e isso impacta diretamente no lucro. Então são dois setores que podem se beneficiar da taxa de juros mais alta, não só não ser prejudicados, mas também serem beneficiados. Que é um contraponto legal, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que as empresas de natureza tech tendem a sofrer mais numa perspectiva altista nos juros, a gente tem essas empresas do setor bancário ou do setor de seguros na ponta oposta. Vale a pena você considerar esse comentário mais amplo e especificar, dependendo da companhia, para ver o quanto que isso faz sentido. Que mais aí, Carlos? Com isso a gente fecha o panorama do setor financeiro e a gente pode já passear pelas posições da carteira? Ou você tem algum outro complemento em relação aos bancos? Eu acho que vale assim um desfecho com relação à composição da carteira de uma forma geral, né? Então, como eu citei, é importante a gente diversificar fatores de risco dentro da carteira, né? Porque a gente nunca tem certeza sobre o futuro e ter bancos que dão lucro, né? Então esses bancões hoje em dia na carteira, na minha opinião, fazem sentido, tá? Ainda mais considerando nesses preços. Então, assim, bancão ganha mais dinheiro no cenário de juros altos e os bancões estão sofrendo por causa da perspectiva de juros mais altos, né? Então, assim, é uma contradição que pode gerar uma boa oportunidade de diversificação de carteira. Bancão é aquele papel que vai multiplicar por 10, né? Que a gente tá vendo alguns vermelhos. Não é, mas ele vai te entregar um retorno satisfatório e vai proteger sua carteira caso esse cenário de juros grandes, de juros altos, realmente sejam concretizados.
outras opções também para diversificar ali a questão do risco, né, de aumento de juros. É a diversificação geográfica, porque como eu comentei, o impacto de juros está mais aqui do que lá fora, né? Então isso é importante a gente ter em mente. E empresas que fornecem serviços essenciais e com receita corrigida pela inflação. Então, de certa forma, essas empresas não são impactadas negativamente. Ô, Carlos, a galera tá se movimentando aqui, ó. DDD 13, deixa eu mandar um abraço pro Vinícius. DDD 13 para ele, um abração pro Vini. Ele tá dizendo, boa noite, Vini aqui. Carlos, você acompanha o setor de siderurgia? Tem algum pitaco ou linha geral em torno dele? Há perspectiva de manter um bom desempenho também agora no segundo semestre? E ele compartilha aqui que tem boa parte da carteira exposta a Uzi Minas. Tem algum pitaco aí que você pode oferecer pro Vini? Bom, o setor de siderurgia, ele tá surfando uma onda muito boa, né? A gente tem ali a demanda por aço aquecida, né? Então, isso, ao redor do mundo, de uma forma geral, os preços do aço com isso subiram bastante. E, então, assim, o cenário para eles continua positivo, apesar dessa queda que a gente viu no minério de ferro, né? Então, assim, eu acho que é um setor que ainda pode ser um bom investimento. As empresas sofreram um pouquinho recentemente. Dentre elas, a que eu mais gosto é a Gerdau, principalmente porque ela tem uma exposição maior a Estados Unidos. Estados Unidos, a gente sabe que essa demanda por aço realmente deve continuar aquecida. A Gerdau é menos dependente da China, né? Mas o setor, de uma forma geral, tá positivo. É bom só ficar de olho aí com a questão de preço de minério, com redução na demanda da China, que pode impactar, de certa forma, o preço do aço e reduzir o lucro dessas empresas. Boa, Carlos. Bom, vamos fechar o episódio. Impressionante, voou aqui mais uma vez, né? Eu só queria fotografar algumas das principais posições da nossa carteira. Então eu vou falar cada um dos tópicos aqui, como é que está a carteira em termos de principais posições, diversificação geográfica, quantos por cento dos papéis estão atrelados a outro país que não o Brasil, e a alocação setorial. E aí o Carlos faz um rápido comentário após cada um dos pontos. O primeiro, então, principais posições. Hoje, Banco do Brasil, 14%. Via, papéis da Via Varejo, 12%. Soma aí já vai dar 26%. E MRV, cuja tese foi contemplada aqui nesse episódio, 7,5%. Então, se você fizer um cálculo rápido aqui, a gente vai chegar a 33,5% da carteira. 33,5% da carteira dividida entre Banco do Brasil, Via e MRV. 14% para o Banco do Brasil, 12% para a Via, 7,5% para a MRV. Seu comentário, Carlos? Léo, essas são as minhas 3 maiores convicções hoje em dia, tá? Com relação de risco e retorno, por isso elas são as maiores posições. Só deve surgir alguma dúvida, pô, por que você tem tanta convicção em MRV e é 7,5% da carteira, né? É porque eu tenho limite, por se tratar de um fundo, né? Que a gente sabe que a gente precisa, assim, a gente pode atingir volumes muito grandes e tem que conseguir manter o padrão da estratégia. A MRV é uma small cap, a small cap a gente tem um limite de 7,5% do fundo e Via a gente tem um limite de 12% do fundo para mid caps, então essas duas estão no meu limite, tá? Se eu pudesse comprar mais, eu comprava mais. Muito legal, e isso é basicamente gerenciamento de risco. Você coloca algumas regras para você manejar a diversificação de modo a não se empolgar, não confundir ambição com ganância aí, muitas vezes, e aí com isso você se protege. Em termos de diversificação geográfica, 85% dos papéis dizem respeito ao Brasil. 13,5% dos papéis que hoje compõem nosso portfólio, Estados Unidos. E de caixa, isso é altamente sintomático. Quando o caixa está pequeno assim, é porque o gestor entende que tem que colocar os papéis para jogar. Não é hora de recolher as peças do tabuleiro. 1,5% de caixa é o que tem hoje no fundo da Rua Asset Management que o Carlos maneja. E aí, Carlão, comentário. Léo, assim, eu prefiro ter um pouco mais de caixa e prefiro uma diversificação geográfica maior, mas é que realmente eu tô vendo muita coisa muito barata no Brasil, por isso que eu tô com essa concentração grande aqui em papéis brasileiros. Muita simetria, aumento de exposição ao Brasil, diminuição no caixa. Alocação setorial, varejo discricionário, 17%. Setor financeiro, 17%. Tecnologia, 13,5%. Construção, 11,5%. E varejo essencial, 9%. Esse é o top 5 da composição da nossa carteira. Então a gente vê, de fato, o peso que o varejo exerce dentro da tua estratégia hoje, né, Carlos? E o setor financeiro também, claro. Isso, você pega varejo discricionário e essencial e construção civil ali, a gente vai chegar na casa de quase 40% da carteira. Isso a gente está falando de economia doméstica na veia, né? Então, você pega ali mais educação e locação de veículos, dá metade da carteira exposta 100% à economia doméstica. Então, você vê que realmente eu acho que os papéis aqui estão bem baratos. E quando a gente fala de diversificação de fatores de risco, né? Setor financeiro,
mais Estados Unidos, a gente está falando de 27% de 30% da carteira que está em fatores que não está exposto a juros, entendeu? Ou está se beneficiando do cenário de juros, fora saneamento, que também tem a sua receita corrigida pela inflação, que ajuda a não ter um impacto grande dos juros. Então a gente tem com essa diversificação de fatores de risco aqui. Este é Carlos Castrucci, que com isso faz a gente encerrar mais uma edição dos seus 10 mil deles, agradecendo muito as várias participações que a gente teve aqui e a toda a nossa audiência. Semana que vem, haja o que houver, estaremos de volta. Carlos, super obrigado, boa semana, e que a gente veja pouco a pouco essa assimetria se corrigir e se traduzir em nosso favor aí com o aumento do patrimônio lá no fundo. É isso, vamos lá, gente. Paciência e se segurem aí que já eu acredito que as coisas vão melhorar. Até semana que vem e um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.